No vídeo de hoje eu vou te contar como eu fiz as minhas tranças boxy braids em cima do meu cabelo dredado naturalmente. Olá, meu nome é Nathalie Neri e aqui a gente cria a vida com autonomia e intenção através da estética negra. Eu tenho um primeiro vídeo de uns 2 anos atrás, bem famoso aqui no canal, sobre como eu fiz as minhas tranças verdes em casa, e essa é meio que uma atualização desse vídeo, mostrando como eu fiz essas mesmas tranças no meu cabelo dredado. E esse vídeo também acaba sendo uma atualização do anterior, porque naquele vídeo eu usei uma fibra sintética que comprei fora do Brasil, que ninguém achava mais e que eu mesma também nunca consegui achar pra comprar mais e fazer tranças mais grossas. E a fibra que eu tô usando dessa vez é nacional, baratinha e fácil de encontrar. E até o final do vídeo você vai saber exatamente qual é ela, qual a cor que eu usei, enfim, pra você poder fazer na sua casa, se você quiser reproduzir de forma idêntica. Pra quem não sabe, eu era transista, durante muito tempo trancei cabelo pra fora, parei, depois fiquei trançando só o meu, mas a gente sempre tem dificuldade pra trançar o próprio cabelo. Essa é uma realidade quando a gente tá com o cabelo solto. Quem dirá quando a gente tá de dread, né? Em que a gente não tem controle nenhum do tamanho da mecha de cabelo que a gente vai usar, e as tranças acabam se transformando só numa extensão do nosso cabelo anterior já dredado. Essa é a segunda vez que eu faço trança em cima dos meus dreads. A primeira vez foi uma experiência totalmente do zero, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Deu meio certo, até porque eu fiz com a fibra que eu tinha usado há 2 anos atrás, porque se você não sabe, eu guardo as minhas fibras pra reaproveitar, e vou falar disso um pouquinho mais no final do vídeo também. E aquelas fibras eram, enfim, poucas, elas eram bem ralinhas, então eu não consegui fazer um dread mais grosso, e acabou que ele ficou meio estranho em algumas partes, porque ele era muito grosso em cima. Então, né, dada a segunda vez, eu também aprimorei um pouquinho da técnica que eu usei na primeira. Pra mim, enquanto uma transista ainda não tá 100%, a parte do acabamento, né, ainda tá um pouquinho torto. Tudo bem que eu também fiz daquele jeito, né, no fim da madrugada, assistindo todas as séries do mundo, mas mesmo assim eu tô muito mais feliz com o resultado dessa vez, o suficiente pra trazer um tutorial e te ensinar como trançar em cima dos seus dreads. Nathalie, todo e qualquer dread pode ser trançado? Creio eu que sim, mas o tamanho, a espessura e o resultado das suas tranças vai estar diretamente ligado ao tamanho e à espessura dos seus dreads. Quanto mais finos os seus dreads, mais facilidade você vai ter pra trançar e alcançar qualquer tipo de resultado. Você consegue tanto uma trança fina quanto uma trança grossa, mas uma vez que seus dreads são mais grossos, você realmente vai ter tranças mais grossas e não vai conseguir ter tranças finas, né? Porque a gente parte de um dread só. A última vez eu usei 3 dreads pra cada uma trança, 3 ou 2 dreads pra cada uma trança, e não deu certo. Não deu certo porque a trança acabou ficando muito grossa na raiz e um pouco mais fina no comprimento, né? Pra fazer penteado não ficava tão legal. Dessa vez eu fiz uma trança pra cada dread. Hoje eu tô com mais ou menos 62 dreads, eu tenho que fazer essa conta direito. 62 eu tinha 70 quando eu fiz os meus dreads pela primeira vez, mas eu juntei vários deles porque eles estavam um pouquinho finos, pra deixar eles um pouco mais grossos em alguma região da minha cabeça em que meu cabelo de fato era um pouquinho mais fino. Então vale deixar claro que a sua trança, a espessura e o resultado da sua trança vai estar diretamente ligado à espessura dos seus dreads. E eu vou falar mais coisas sobre como o cabelo dredado reage às tranças e ao tempo de uso das tranças, né, ao longo desse vídeo. Mas vamos começar com um tutorial. Eu comecei às 5 da tarde no domingo e eu fui terminar mais ou menos às 6 da manhã. Foram 13, 12 horas, mas eu estou com metade das pontas finalizadas e metade das pontas não. Essas aqui estão minimamente finalizadas, não todas ainda, e essas aqui não. Eu tive dificuldade pra finalizar esse material porque eu não conhecia ele, eu tava acostumada sempre a trançar meu cabelo com canicalon, né, com jumbo, então eu tinha um pouquinho mais de destreza no acabamento. Eu gosto, né, da ponta um pouquinho mais fina, não gosto da ponta cortadinha, né, e amarrada com elástico. Eu utilizei o fio Panamá, que é uma fibra nacional. Quando você compra essa embalagem aqui, que eu vou falar certinho no final do vídeo, ela vem com 250 gramas. Deste material especificamente, tá, gente? Se você tiver aí canicalon, jumbo na sua casa, é só adaptar pra ele. Ele vem bem longo. Eu medi na minha cabeça o tamanho que eu queria que ele ficasse, né, partindo da parte de baixo. Porque o que eu fiz? Na parte de cima, na parte da coroa, eu realmente usei o fio inteiro, né? No resto da cabeça eu não queria fazer isso, porque eu acho que a gente gasta muito material. E eu tenho uma relação bem complicada com fazer extensão, né, e penteados protetores no meu cabelo, porque depois, pra onde vai tudo isso que a gente usa pra fazer, né? Obviamente, a gente entende que as tranças são parte muito importantes, né, dos nossos processos de autoconhecimento, são parte muito importante dos nossos processos de afirmação identitária enquanto mulheres negras, sabe?
ajuda a gente a passar pela transição. Eu mesma reaproveito todas as minhas fibras, isso porque eu tranço em casa. Se você geralmente pede para transistas fazerem o seu cabelo, vai ser mais difícil você pedir para elas reaproveitarem o cabelo, porque é um trabalho que já demora, sei lá, 8 horas, vai acabar dobrando o tempo. Então o que eu fiz? Parte do meio do meu cabelo e medi o tamanho que eu queria que as tranças ficassem. E aí eu cortei, dobrado, exatamente esse tamanho, que no caso eu peguei mais ou menos assim, uma coisa assim e fiz e cortei. Então dobrado eu quero que ele fique aqui, para eu não ter que cortar o excesso e desperdiçar um monte. Sobra uma parte. O que eu faço com essa parte que sobra? Ela se transforma na fibra de alimentação que vai alimentar a minha trança enquanto eu faço o meu cabelo. Se você compra um jumbo, os fios são vários, soltos, imitando muito cabelo. Aqui não, aqui a gente tem outro tipo de trama. Gente, já passaram umas 5 horas desde que eu comecei. Acho que eu cheguei mais ou menos agora na metade da cabeça, né? Aqui eu já subi um pouquinho mais. E aqui falta tipo umas 3 tranças. E estou surpresa porque a minha opção, minha escolha foi realmente fazer uma trança para cada dread. E tá ficando bem mais volumoso do que eu imaginava. Da última vez eu acho que eu tinha tudo isso aqui de trança na cabeça inteira, porque eu juntei 3 dreads por trança. Que acabou ficando bem diferente, né? A raiz ficou muito mais alta do que a ponta. Também tô adicionando fibra sintética quando o dread acaba. Eu não sei se vai ficar muito pesado, porque ele também não tá ficando muito longo. Ele tá ficando mais ou menos embaixo do peito. Eu acho que eu ainda vou dar uma afinada, né? Tô tentando fazer trança fina. Vou ter que dar uma bela parada depois desse trabalho de acabamento, que eu não tinha com Canecalon, né? Que era bem mais fácil. Quando você tá trançando, o dread tá no meio fazendo volume. Depois que o dread acaba, só tem fibra de cabelo. E aí o que aconteceu da última vez? Tem uma trança grossa e de repente uma trança muito fininha. Então nesse momento da transição, você precisa alimentar a sua trança com mais fibra. Mas eu vou mostrar exatamente isso pra vocês agora. Os 12 primeiros fios, né, que eu disse que tava usando 12 na parte mais alta da cabeça. Então mais ou menos a espessura. E agora eu vou fazer um truquezinho que eu fazia já com jumbo quando eu trançava, né? Que é só dar uma desalinhada nas pontas pra deixar a transição um pouco mais simples. E faço a mesma coisa com o grupinho segundo, que é um pouquinho menor, que eu vou alimentar. Gente, é o mesmo processo de quando você faz nagô, né? Nagô com extensão ou na gringa cornrow, né? Eu vou vou alinhar aqui na ponta com uma trança comum. Quanto mais rente da raiz os seus dreads estiverem, melhor o resultado. Eu vou passar um pouquinho das mechas de uma das tranças pra do dread pra eu tentar dar aquela encoberta, né? Como o meu dread é basicamente da mesma cor da minha extensão, isso foi proposital, porque enfim é a cor que eu gosto, mas você pode mudar também. Aí você tem que tentar se dedicar mais nessa parte. Mas o esquema é você emprestar um pouquinho das mechas, não muito, tá? Porque senão a mecha do dread vai ficar muito mais grossa do que as suas outras. Aqui, ó, meu dread tá cobertinho, como se fosse uma trança qualquer. Ó, deu uma emboladinha, pra vir com cuidado. Eu só tenho essa ponta de dread. Então agora eu vou vir, ó, eu tô aqui com as minhas mechas separadas. Uma na minha mão, uma no meio e outra dividida pelos meus dedos. E eu vou colocar uma pra um lado e uma pro outro. Aí aqui, ó, vai ficar meio desigual, porque a parte do dread vai estar mais grossa, mas ela tá com pouco. O que eu vou fazer agora é emprestar um pouquinho da fibra pra essa mecha que tá acabando. E aí, ó, aqui eu tenho uma pontinha, então eu vou me esforçando pra encobrir a ponta. A minha ponta é um pouco mais fina, gente, então isso facilita. Mas tem dreads que a minha ponta é grossa, então ele ficou um pouquinho assim aparente mesmo. Eu não consegui desaparecer com ela, por conta da espessura da trança que eu tô fazendo, né? Eu sigo trançando como uma trança comum. O truque, ó, ele vai ficar assim, depois a gente vai cortar com essa fibra. Morde e continua. A trança vai afinando, porque foi pra isso que eu desfiei. E ela tá cheia, né, de marcas. Então essa parte é muito fácil com esse cabelo, tá? Pelo que eu testei, uma vez cortado, ele não volta. Com jumbo, ele dá a desfiada, né? Não dá pra fazer isso, então tem que tomar mais cuidado. Deixa a toalha por perto. Tô
deixando uns minutinhos, uns segundinhos. Pela toalha. E eu levei a água até o limite do meu cabelo, que tá aqui, contraída na trança no geral. Eu queria ela mais grossa, mas é bom o comprimento tá mais contraído pra facilitar penteado, né? Acho que melhorou, viu, ó. Parece menos espichadinha, mas não é como se fosse um jumbo derretendo, né? Ponta. Não funcionou, porque depois eu achei que ia passar na água fervente, como é plástico, né? Ele ia dar aquela contraída que a gente sabe que o jumbo dá. Conclusão, não deu. Eu tive que fazer um esqueminha, ó, de trançar até afinar. Ó, tirei aqui um excesso. Pego um pentezinho e vou pentear este plástico. Eu peguei uma gilete. Crianças, cuidado. Eu passo a gilete bem suavemente aqui nessas laterais para incorporar e um pouquinho aqui também, para deixar só um fiozinho na ponta. E quando eu trançar de uma vez, isso aqui virar uma coisa só e ter menos desses espetos que aconteceu no decorrer. Então, ó, vamos mostrar aqui. Cuidado, hein? Não racha isso em casa. Não vai dizer que eu tô mandando vocês mexer com navalha em casa. Aqui, ó. Então agora que ele já tá tipo fininho, eu tranço como se fosse um jumbo perfeito. Vai finalizar a nossa trança. Aí, ó, ficou a ponta. Queimo? Eu não queimo, porque como eu disse, eu gosto de reaproveitar o cabelo. Vim, faço um twist, dou uma enroladinha. Depois é legal você dar uma colocadinha na água fervente. É legal, porque dá aquela comprimida e vai evitar que a tua trança se desfaça. Não vai ficar áspero, porque eu acho que quando a gente queima a ponta fica um pouco áspero, né? Vai pegando na roupa, não é tão gostoso. Existe uma transição suave. Isso porque a gente alimentou a trança no meio. Então, este é o truque pra ficar legal. Eu vou mostrar pra vocês, em outra mecha de cabelo, o que seria o ideal da trança e o que eu fiz pra proteger os meus dreads. Você tá trançando, eu teoricamente torceria o meu dread na mesma intensidade que eu torço a fibra sintética. Ele vai ficar num formato mais bonito de trança se a gente fizer isso. Só que a última vez que eu fiz, quando eu tirei, o meu dread estava muito marcado. Então o que eu fiz dessa vez? Eu fiz meio que uma trança errada. Então a fibra vai pra lá, a fibra vai pra cá, mas eu não necessariamente torço o meu cabelo. É como se a fibra, e eu tô fazendo aqui bem de levinho, ó. É como se a fibra só abraçasse o meu dread. Não fica 100% e quando eu retirar, independentemente do tempo que eu passe com ele, ele não vai ter se deformado dentro do cabelo. Os meus dreads hoje são 100% naturais, são feitos do meu cabelo. Mas na época que eu usava extensão, eu não usei os primeiros dreads com extensão, eu já tava com o meu cabelo natural. Mas algumas partes tinha uma pontinha de extensão com dreads que racharam. Quando eu retirei as tranças, o que aconteceu com essas partes? Elas afinaram ainda mais. Então, se você tem extensão, na parte que chegar na divisória entre o seu cabelo e o cabelo da extensão, você não pode forçar a sua trança. Vou mostrar pra vocês um dread que eu vou ter que refazer. Esse aqui, ó. Um dread tá aqui, o meu dread tá aqui e ele depois vem pra cá. O que significa que ele tá fazendo isso aqui. E eu não quero que ele faça isso, porque eu sei que quando eu tirar, ele vai estar muito marcado. Ah, mas então vai ficar meio fake, né? Vai ficar um pouquinho fake, sim. Não é 100% uma trança. Mas pensa, gente, seu cabelo é dreadado. Você tá botando uma trança pra mudar, dar uma variada. Fibra, vamos falar sobre essa fibra, porque da última vez eu usei uma fibra maldita, uma friba. Eu usei o chamado fio Panamá. É feito 100% para tranças. Diz aqui que ele é leve, macio e econômico. Ele é realmente macio. Ele não embola muito. E eu também achei que ele é econômico justamente porque a gente consegue contar os fios, né? De modo a parecer o processo de você fazer o cabelo com linha. Eu não sei se ele é mais leve do que linha, porque eu nunca fiz com linha. Eu tô com bastante cabelo na cabeça e eu não tô achando pesado. Obviamente que quando a gente levanta, ele fica um pouquinho, mas no geral não parece incômodo. Eu geralmente tenho dificuldade para dormir nos 2 primeiros dias. Eu não sei se porque eu peguei leve na raiz, né? Não fui com força, justamente para não prejudicar a saúde do meu cabelo. Isso aqui é importante. Ele é feito 100% de polipropileno, um plástico muito utilizado, né? Pela indústria alimentícia, com tapoeres, embalagens e tal. E é um plástico também reciclável. Então, eu entendo que no fim de um processo eu vou conseguir de alguma forma dar fim a esse cabelo, mas a gente entende também, eu aprendo muito com a Cristal Muniz do Menos um Lixo, que a reciclagem não pode ser a nossa esperança ou o nosso fim, porque ela é muito complexa e muito difícil no Brasil. Então eu não comprei essa
fibra com o objetivo de reciclar ou de jogar fora, mas com o objetivo de reutilizar. Eu achei interessante também a indústria brasileira, então a gente encontra no Brasil, e o valor é muito bom, né, em comparação às outras fibras que a gente compra. Custou cerca de R$10 e eu comprei 4 pacotes, cada um deles vem 250 gramas, que é um molhão assim, bem longo de cabelo que a gente ainda divide no meio, pra fazer cerca de 62 tranças, um palmo abaixo do seio. Tem uma mão cheia. Eu medi exatamente quanto eu ia usar para conseguir reaproveitar a parte de baixo para alimentar. É de uma loja chamada Mariages, que fica lá na 25 de março e vende online também, mas a maior parte das lojas com esse fio são de lá. E enfim, eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre higienização, porque a gente tem que tomar cuidado redobrado com a lavagem. Essa lavagem com os dreads tem que ser delicada, especial, pra gente garantir a limpeza e a saúde dos nossos dreads. Com tranças também existem alguns cuidados que a gente tem que ter. E depois eu vou vir aqui também mostrando como é que eu guardo o meu cabelo pra trançar depois. Vale lembrar que porque eu mesma faço em mim, se provavelmente você for levar um cabelo usado todo embolado pra sua transista, ela vai te xingar e eu vou dar razão pra ela, porque realmente é um trabalho muito difícil. Com certeza a gente vai ter mais dúvidas, então deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Se você não tem seu cabelo dreadado, vai direto pro mesmo vídeo nesse formato com dreads parecidos da mesma cor, que eu fiz há 2 anos atrás, mostrando como eu tranço meu cabelo sozinho em casa. Enfim, adoro fazer meus dreads, porque sempre que eu faço eu fico me sentindo conectada com a Nathalie, transista jovem, que tentava sobreviver pelas ruas de São Paulo, dando conta pra fazer a própria faculdade, ganhar um dinheirinho extra final de semana pra comprar roupa no brechó. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um super like. Se você curtiu, envia ele pra alguém que tá com dread e acha que não tem como mudar, ou que tá pensando em fazer dread, mas acha que não vai ter como mudar. Envia pra transista também, que você acha que possa, né, trazer essa técnica e atender o público dreadado no dia a dia dela. Se você tiver alguma outra dica também que você acha que possa facilitar o meu processo ou melhorar um pouquinho do acabamento, me avisa. Aqui é acerto e erro, a gente vai aprendendo e melhorando cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!